Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais para um pré-aula da nossa disciplina de Geometria Analítica e Vetorial, tá? E nesse pré-aula a gente vai dar continuidade à questão dos vetores e operações, né? Principalmente a definição, tratar ali como que se faz as operações, essa representação geométrica, né, e algébrica dos nossos vetores, tá? Então, para dar início, a gente vai estar falando então da diferença de vetores, né? Na nossa última aula a gente abordou ali o que são de vetores, a definição deles, né? E a questão da soma vetorial, tá? Então nesse momento a gente vai estar falando da diferença, tá? Então a diferença entre dois vetores, né, U e V, é representado por o vetor U menos o vetor V. E ela pode ser definida, e eu acho que isso é bom a gente estar frisando com vocês, né, que ela pode ser definida como, né, a soma de dois vetores, tá? Como assim definida pela soma, né? No caso, a diferença U menos V pode ser dada pelo vetor U somado ao vetor oposto do vetor V, tá? Então, a gente usa essa estratégia para fazer a diferença entre dois vetores, né? Então, ao invés de eu estar realizando uma diferença em si, uma subtração, eu vou somar pelo vetor, ou somar com o vetor oposto do vetor que eu tenho definido, né? Então, calcule a diferença entre os vetores U e vetor V representado pela figura, tá? Então eu vou fazer as duas abordagens. Primeiro é a abordagem geométrica, né? Então nós temos o nosso vetor U, que ele é definido então pelo vetor AB, né? Até vou representar aqui já. Nosso vetor U, ele é representado então pelo vetor que parte de A e vai até o ponto B, o nosso segmento orientado, né? E o nosso vetor V, ele está sendo definido pelo vetor que parte de B e vem para C, certo? A gente tem essa representação do nosso vetor U e do nosso vetor V. Tá? Como a gente pretende, então, realizar a subtração, né? U menos o vetor V, tá? A gente vai usar a seguinte relação. A diferença entre U e V vai ser dada por U mais o vetor oposto ao vetor V. Tá? O que é essa diferença, né? Então, o nosso vetor V, ele apresenta sentido de B para C. Quem é o seu vetor oposto? Né? É o vetor que tem a mesma direção, mesma intensidade, ou seja, mesmo comprimento, porém sentido oposto. Tá? Então a gente pode estar definindo o nosso vetor oposto ao vetor V, ou seja, o menos V, como sendo o vetor que parte de C e vai até o ponto B. Tá? Então esse aqui é o nosso vetor oposto, certo? Bom, representando geometricamente, o que nós teríamos? Né? Nós teríamos então o nosso vetor U. Não sei se aqui vai ser um bom lugar, deixa eu apagar, acho que não. Tá? Então temos o nosso vetor U, que ele está nessa direção aqui, tá? E sentido. E o vetor V, ele estava para cá. Mas como que eu vou pegar o oposto do V? Então eu vou estar tomando este vetor aqui, tá? Então esse é o vetor menos V. Tá? Então a gente vai ter como vetor resultante dessa diferença este vetor aqui, ó. Certo? Vamos ter este vetor aqui, que é o vetor, então, U menos o vetor V. Tá? Perfeito? Essa é a representação, então, temos da diferença desses dois vetores. Note que a soma, ela seria este vetor aqui, né? Ela seria o vetor de A a C diretamente, né? Então, o vetor, a diferença entre esses dois vetores, ela vai gerar esse outro vetor no outro sentido, nessa outra direção, tá? Geométrica, ou melhor, né, analiticamente ou algebricamente, a gente tentaria fazer a seguinte tratativa, né? Então,
vetor U menos o vetor V seria, então, nosso vetor U, que seria o vetor AB, tá? Mais o oposto do vetor V, que é o vetor, então, CB. Tá? Seria este vetor aqui. O que apresentaria um pouco de complexidade ou dificuldade, porque a gente teria que o vetor AB seria definido pelo vetor B menos A, né, o ponto de origem final menos o ponto de início, mais o vetor B menos C. Tá? E a gente não conseguiria gerar aqui o nosso vetor. Você teria, então, no caso, 2 vezes B, né? Nós teríamos, nesse caso, 2 vezes B menos A menos C. Tá? O que a gente poderia estar fazendo, tá, era definir um outro vetor, como eu fiz ali nesse caso, e representar esse novo ponto como C', né? Ou seja, eu tenho ponto C, eu tenho ponto C', que está na mesma direção, porém no sentido oposto, representando também, então, o vetor menos V. Tá? Daí a gente conseguiria construir esse nosso vetor partindo deste ponto B. Né? Daí nós, no caso, a gente teria o vetor AB, que seria o nosso vetor U, tá? Mais o vetor BC', que seria essa projeção deste ponto C do outro lado, tá? E nós teríamos então que o nosso vetor seria B menos A, que é o vetor AB, mais o nosso vetor C' menos B. Tá? Daí a gente poderia cancelar o ponto B com o ponto menos B e teríamos que essa soma ou essa subtração seria representada então por... Desculpa, pessoal, notificações, né? Seria representada então por C' menos A. Tá? E nós teríamos aqui então o vetor AC'. Certo? Poderíamos tomar essa representação também. Né? Poderíamos ter outras representações, como modificar esse vetor para cá, né, para fazer a subtração, mas a gente teria que criar este ponto espelhado aí para fazer essa representação. Tá bom? Bora aqui para o próximo, né? Então, olha lá, pela definição, tá? A gente tem que U menos V é igual a U mais menos V. Então, nós teremos essa representação. Note que aqui, então, foi criado um ponto D. No caso, eu usei o ponto C', tá? Mas aqui foi representado um ponto D, que ele é simétrico, representando, então, o nosso vetor menos V, tá? Então, a gente tem aqui a diferença entre esses dois vetores, e desta forma, nós teríamos, então, o vetor AB, que é o nosso vetor U, mais o vetor menos V, que é o vetor D, B menos BD, né? O vetor que parte de B e vai para D, gerando então para a gente, neste caso, né, o vetor B menos A mais o vetor D menos B. Simplificando, passamos a ter então o vetor D menos A, que é a mesma coisa que o vetor AD, tá? No anterior, tá, usei o C' para fazer essa representação. Aqui a gente definiu como vetor D, tá bom? Bora lá então. Também pode ser resolvido, né, essa subtração, né, utilizando a regra do paralelogramo. Né, gente? O que é essa regra do paralelogramo? Tá? Então eu tenho aqui os nossos dois vetores, né, o vetor AB, o vetor CD. Eu posso estar criando um vetor que é paralelo ao vetor U, que é este vetor aqui, tá? Ou seja, tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Então são vetores paralelos. Vou chamar aqui de vetor U. Tá? Ele é igual ao vetor U, só que está em outra posição. E poderia estar representando o nosso vetor V
aqui, só nomenclando este ponto, então, como um ponto D, e esse rapaz aqui seria chamado, então, de vetor menos V, né? Então, ele é paralelo ao vetor V, tá? Tem a mesma intensidade, porém, sentido oposto, tá? E, nesse caso, a soma entre U e V, né, seria dada por este vetor aqui, que seria o vetor dB, né? O nosso vetor diferença entre U menos o vetor V. Tá? O importante é que de todas as representações, tá? Não importando aí no caso a nomenclatura que nós estamos utilizando, eles vão ter a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade, tá? Como representado aqui. Né? Então nós temos aqui realmente que o nosso vetor ele passa a ser, né, o vetor dB. Né? Algebricamente teríamos então o vetor AB, que é o nosso vetor U, mais o nosso vetor menos V, que seria DA. Então teríamos aqui B menos A mais o vetor A menos D, tá? Nesse caso, o A ele simplificaria e sobraria então para a gente B menos D, que torna-se o vetor então DB. Perfeito? Tá? Como queríamos demonstrar. Determinar o vetor diferença, né, entre A menos B e menos C na figura, tá? Então, como a gente consegue fazer o cálculo desses vetores, né? Como ficaria a representação vetorial, certo? Gente, nesse caso, né, a gente vai tomar os vetores opostos, né? Então, os vetores opostos A, B e C, né, do jeito que está aqui, a gente teria a soma deles sendo representada de A até D. Né? Então, a gente pode tomar aqui fazendo a seguinte representação. Né? Nós temos o nosso vetor oposto ao vetor C, né? Então, a soma entre esses nossos dois vetores será dada pelo menos C. No caso, nós temos, então, que menos C, ou seja, o oposto do vetor C, ele vai ser o vetor DC. Tá? O vetor B, né, ele é formado, então, pelo vetor de B a C. Então, o vetor oposto, que é o vetor menos B, ele vai ser dado pelo vetor CA, que parte de C e vai para A, e o nosso vetor A, ele vai ser dado, então, pelo AB. Tá? Nós temos essa representação aqui. Neste formato, a melhor hipótese que a gente pode utilizar para fazer a representação dessa diferença entre vetores, né? Lembrando que neste caso a gente vai estar fazendo o quê? Somando o vetor A, né, mais o vetor oposto de B, mais o vetor oposto de C. Né? Então a gente vai usar a definição ali para fazer essa representação. Tá? Eu posso então fazer o que? Tomar este vetor A e colocá-lo aqui. Né? Eu posso representar esse vetor A sendo representado aqui. E desta forma, claro que aqui eu vou ter que nomenclar com um novo ponto, tá? Porque aqui era ponto A e aqui era ponto B. Eu só estou representando este ponto até aqui, né? Reproduzindo esse vetor até aqui. Então, o nosso vetor A, eu vou dar um nome aqui de E, tá? Então, o nosso vetor A, ele vai ser igual ao vetor AB e também igual ao vetor ED, né? Ou seja, criei um novo ponto para fazer a representação. Lembrando que eu sempre posso fazer isso com vetores, desde que eu mantenha a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido.
tá? Não importa em si o posicionamento deles. Tá? Então, a partir desse momento, eu tenho então este vetor mais o vetor oposto de C mais o vetor oposto de B. Então, eu vou ter que a minha soma ou diferença entre esses vetores vai ser dada, né, por esse vetor que sai de E e vem até B. Tá? Então, a gente vai ter aqui A menos B menos C, o nosso vetor diferença de A menos B menos C, tá? Que gera então para a gente o vetor EB, né? Então esse ponto E foi criado, tá? Para a gente fazer ou dispor o nosso vetor A numa nova posição ali para poder realizar essa soma. Geometricamente, né? Essa representação geométrica, mas analiticamente, né, a gente teria então a soma entre o vetor A, que é o vetor ED, mais o vetor oposto de B, que é o vetor DE, mais o vetor oposto de B, que é o CB. Né? Então, aqui é uma representação algébrica. Então, a gente tem D menos E mais E menos D mais B menos C. Certo? Nós passamos a ter esta representação aqui. Opa, DE, não, é DC, aqui não é DE não. Arrumando, aqui é DC, que é C menos D, tá? Então a gente já pode perceber que esse D com esse menos D seriam simplificados, tá? Esse nosso C com o menos C também seriam simplificados, e sobrou para a gente então B menos E, ou seja, o vetor EB, como realmente está expresso no nosso, geometricamente aqui, a nossa figura, tá bom? Exemplo 3. Calcule a diferença entre U e V, tá? Algebricamente, tá? Então, qual que vai ser a diferença, né? Eu tenho os dois vetores, né? Lembrando que eu vou tomar um vetor pelo oposto, então é U e V. Então, eu estou querendo descobrir aqui a diferença entre o vetor U e o vetor V, então menos o vetor V, tá? Como eu vou usar de estratégia? Eu tenho o ponto, o vetor U, que é o vetor de A a B, e o vetor V, que é de A a C. Então, eu vou estar utilizando aqui a estratégia do paralelogramo. Então, estou copiando esse vetor U aqui, ele vai estar representado aqui. Vou criar um ponto, né? Ele tem o mesmo comprimento, então vou colocar aqui ponto D, tá? Então, esse vetor é o vetor DC, então só vou colocar aqui, ó, DC, ele é igual ao vetor... inverti aqui, só um minutinho. Opa, borracha, inverti a ordem. É esse aqui, né, para manter o mesmo sentido, né? Então, nosso vetor CD, ele é igual ao nosso vetor AB, tá? Ele é igual, mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, tá? Da mesma forma, nós teremos esse vetor aqui em cima, né, que ele tem o mesmo comprimento do vetor AC, que é o nosso vetor V, tá? Como que eu quero menos V, então eu já vou representar aqui pelo oposto, né? Então, o nosso vetor V, ele vai estar sendo representado aqui, menos V. Tá? Note que ele tem a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentido oposto. Tá? Então, o nosso vetor menos V, vou só colocar aqui, né? Vetor U. O nosso vetor menos V, ele vai ser então o vetor DB. Perfeito? Tá? Então, a gente vai ter que a diferença entre esses dois vai ser dado pelo vetor U
mais a soma, então, né, a soma pelo vetor oposto ao vetor D. E nesse caso, nós teremos o nosso vetor CD somado ao nosso vetor DB, que é o vetor oposto. Tá? E daí a gente tem aqui D menos C. Não precisa colocar entre parênteses, tá, gente? Eu coloco por mania. Então, B menos D. Então, a gente cancela o D e sobrou para nós B menos C, sendo referente, então, ao vetor CB. Né? Ou seja, o vetor que sai de C e vai para B, tá? Que seria este vetor aqui, tá? Seria essa representação que nós teríamos. Se você perceber, seria o inverso da soma, praticamente, tá? Multiplicação de um vetor por escalar. Gente, eu vou terminar esse vídeo aqui, tá? E vou voltar no próximo para falar sobre a multiplicação, tá? Então, até daqui a pouco. Grande abraço.